non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno. Fala pessoal, tudo bem? O nosso vôlei Chetifamene está de volta para passar limpo a semana dos Brazucas na Itália. E olha, Guzinha, a gente vai começar aqui com o feminino, diria que 100% de aproveitamento com Gabi e Edinara, hein, amigo? É isso. Um salve antes de mais nada especial para nossa audiência, para você também, Big Boss. Que espetáculo, hein? E não só 100% de aproveitamento para as nossas brazucas, como também ambas voltaram para casa com o prêmio de mais destacável atleta em seus embates, hein, Boss? Baba, cabelo e bigode, amiga. A gente começa então com esse Conegliano, líder do campeonato italiano, invicto, mas que dessa vez sofreu um pouco para ganhar do Bergamo, vitória de virada, 3-7-1. O Cone perdeu o primeiro set, 20-25, e depois na sequência, um segundo set um pouco mais equilibrado, e depois enfleirou uma vitória tranquila nos sets seguintes. Um Conegliano um pouco diferente, sem Isabelle Hack, a gente sabe que isso faz uma grande diferença, até porque a sueca vem sendo o grande destaque desse time até aqui na temporada, mas a Gabizinha assumiu uma responsa ofensiva um pouco maior, terminou a partida com 14 pontos, 13 deles no ataque, aproveitamento na casa dos 50%, no passe deita e rola, né, Gojinha? Quase 80% de positividade e um prêmio de MVP mais do que merecido para a Gabi nessa rodada do italiano. É boníssima. Ela é zica, né, Boss? Ela tira muita onda. E o Bergamo até emocionou, né, cara? De repente ali, diante de mais de 4.300 espectadores, quem acompanhou em loco viu um primeiro set dominante do Bergamo. Esteve à frente do começo ao fim da parcial. Mas também daí para frente, só para trás, né? O Cone pedalou, não esteve atrás do marcador em instante nenhum. 25-20 foi derrotado, depois venceu por 25-21. Um amasso no terceiro set de 25-12 e 25-18 para fechar a conta. A Digui foi a principal pontuadora com 22 acertos. Foi para além de principal pontuadora, a principal atacante e maior bloqueadora do combate. Chamou a atenção a Sila novamente em quadra e como titular do começo ao fim. A Dauder era o pior, só bateu palma. Pelo lado do Bergamo, a Kendall foi quem mais segurou a marimba por ali, com 20 acertos, rodando 17 em 40 tentativas, além de um bloco e 2 aces. Me chamou a atenção isso da Dauder não entrar também, viu, Guzinho? Acho que o cobertor tá curtinho ali com o Santinha, já não tem a Tinzu que tá na China para disputar lá os jogos nacionais do país. Não utilizou, a líbero reserva vem sendo utilizada como ponteira ali para fazer o fundo de quadra, então acho que o cobertor tá curtinho, aquela coisa de questão física, olha para prioridades, e assisti a partida e logo depois a Gabi é entrevistada pela VBTV para receber ali o prêmio de MVP, que lá na Itália pode ser uma pizza, pode ser um presunto, pode ser uma furadeira, cada dia é uma coisa diferente, e a Gabi praticamente já fala do jogo seguinte, né, cara? É um jogo contra Milão, a próxima rodada, uma revanche para o Conegliano que perdeu a Supercopa para o time da Egonu e companhia. Então a cabeça da Gabi e talvez do Santinha por poupar a Isabelle Hack, por não utilizar a Dauder, talvez também já estivesse na próxima rodada, viu, amigo? É isso, estaremos de olho, mas olha, Boss, eu não sei não, eu acho que a Dauder ela tá no banco e não é por poupar não, eu acho que é porque ela não tá rendendo e a Sila tá ganhando cada vez mais minutagem, tem personalidade, poderio destacável ofensivo, e olha, acho que não é pretensão nenhuma dizer que a Dauder vai aplaudir, viu, Chapa? Vamos ver. E no domingo, mais uma vitória brasileira, uma vitória mais do que especial, né, cara? A Edinara jogando por um time que subiu da segunda para a primeira divisão, o Consolini San Giovanni, tem mais um monte de nome ali no nome oficial do time, a gente vai ficar com esse. A Edinara foi titular, não vinha sendo titular nas outras partidas, foi a maior pontuadora e levou o prêmio de MVP para casa, então uma vitória importante. O Cuneo não é um adversário qualquer, sexto colocado no início da rodada, então uma baita vitória do time da Edinara para dar moral para ela e para o time, né, Gojinha? Ainda é o lanterna, é verdade, mas daqui para frente pode tentar imaginar vencer alguns confrontos diretos para sair daquela incômoda 14ª colocação. Segue iluminando a competição, mas é sim, sem dúvida, uma vitória para dar moral. Foram os primeiros pontos conquistados pelo Consolini, a primeira vitória, então isso tem um peso, e ainda mais contra um adversário que sim, era bastante favorito em relação ao Consolini na partida. O primeiro set foi um set equilibradíssimo, estendido para além da pontuação mínima, né? Foram jogados ali 5 set points adversos, salvos pelo Consolini, que fechou a parcial em 33
25-31, e depois Chablau, 25-21 e 25-13 para fechar a conta e passar a régua. A Edinara fez 15 pontos, obtidos além dos 12 pontos em ataques, 2 aces e um bloco, foram 28 levantamentos, e ela converteu 12, então foi bem, chamou a responsa e merecidamente voltou para casa com um prêmio de mais destacável atleta da partida. Bacana demais, a gente seguirá de olho aí em Gabi e Edinara para as próximas edições do nosso Vôlei aqui de Família. Lembrando, uma semana mais do que especial, tem Corneliano e Milão pela frente. A gente muda o disco aqui para falar um pouco de masculino. E, amigo, passei aí o domingo e o início da segunda-feira lendo a repercussão dessa vitória do Verona sobre o Trentino, 3-1, vitória de virada. O Verona é o líder do campeonato italiano. E, Gurginha, a gente já começou a falar um pouco nessas últimas semanas aqui sobre o entrosamento do Christensen com esse tripé de atacantes do Verona, Keita, Darlan e Mosic. E olha, amigo, a cada jogo que eu assisto desse Verona, eu tenho mais convicção que esse time vai dar trabalho para todo mundo e vai brigar sim por Scudetto, viu, amigo? É, uma vitória contra o Trentino, para quem tinha qualquer dúvida, foi por água essa dúvida, né? Tá dando gosto de ver o Verona jogar. É um poderio ofensivo absolutamente destacável, e o Christensen tá sorrindo de orelha a orelha, né? Distribuindo lá o mel dele para todo mundo. O principal pontuador da partida foi o Keita, jogou muita bola, 26 pontos, com absurdos 8 aces na partida, mas o nosso Darlan também segue muito à vontade e emocionando, viu, Chapa? Foram 15 pontos do Brazuca, sendo um ace e 70% de aproveitamento ofensivo, derrubando 14 bolas em 20 tentativas. E mais uma vez chama atenção porque ele participou de novo da linha receptiva, compondo ali o passe do Verona, foi acionado em 4 oportunidades, né? Efetivamente, trabalhou na recepção em 4 oportunidades, com 50% de aproveitamento, de positividade e nenhum erro, boss. Esse esquema do Fábio Soli é para realmente aproveitar seus principais talentos ofensivos, né, Buja? Isso é muito claro. Ele monta um time para usar toda a força ofensiva que ele tem, e é uma força ofensiva que vem dando muito resultado. Eu acho que essa parceria do Christensen com o Darlan está sendo muito interessante, porque o Darlan não precisa ser sobrecarregado, né, Guja? A gente sabe que o oposto vai acabar, em tese, recebendo mais bolas. Mas ele divide a quadra com um ex-oposto, até porque o Keita era oposto até a temporada passada, virou ponteiro por conta da chegada do Darlan, para o Soli conseguir colocar todo mundo em quadra, e ele não está recebendo 45 bolas, 50 bolas, que normalmente seu aproveitamento cai, né? Então eu acho que o Christensen está conseguindo colocar o Darlan aos poucos no time, e ele está com um aproveitamento altíssimo, cara. 70% num jogo como esse. A gente não está falando que ele jogou contra o Lanterna do Campeonato Italiano, né? Jogou simplesmente contra o Trentino, cara. Então, assim, dá gosto realmente de ver esse novo Verona, líder do campeonato, e já está dando recado para todos os favoritos. Pelo lado do Trentino, Telfor foi quem mais correspondeu ofensivamente, foram 15 acertos. O Micheletto teve bem marcado, terminou o embate com apenas 11 pontos e derrubou 8 bolas em 29 tentativas, uma partida bem abaixo do ponteiro italiano. O central Brazuca Flávio foi titular em todos os 4 sets, terminou a peleja com 6 acertos, boss, todos eles em ataques, com 67% de eficácia. Segunda derrota para esse novo time do Marcelo Mendes, o técnico argentino. Ele vai ter trabalho, porque não é simples você perder uma peça como é o Lavia, provavelmente para toda a temporada. E lembro que assim que saiu a gravidade da lesão do Lavia, o Trentino veio a público para contestar a Federação Italiana por conta do acidente sofrido na preparação para o Mundial e até para exigir uma multa compensatória, né, Guja? Porque assim, o time está montado, certamente não tem mais orçamento, você não tem mais como ir ao mercado porque a sua grana acabou na montagem do elenco e o cobertor está curtinho ali, né? O Jordi Ramon, que é o espanhol que joga ao lado do Micheletto, é um bom jogador, mas não é nível Lavia, não é nível extra classe, como gostam de dizer os italianos. Então o Marcelo Mendes vai ter que rebolar, no bom sentido, com esse elenco que ele tem. E o dia que o Micheletto não joga, aí a coisa fica muito complicada para o Trentino. Sinal de alerta tá ligado por lá, né? 2 derrotas, mas se tem alguém que tem o somebody love, é o Marcelo Mendes, então eu acho que tem tudo também para conseguir aí encontrar o seu melhor caminho, vencer essa adversidade gigantesca de não poder contar com o Lavia. Inclusive, vi uma imagem, né, uma foto ali social do Lavia, o dedo mínimo
e o anelar da mão direita bastante inchados, tinha ali uma proteção leve, uma bandagem ali, parecia até tipo um esparadrapo, mas certamente muito distante de qualquer possibilidade de um retorno para o Lavia. É isso, e para a gente finalizar com os outros brazucas em quadra, tivemos um outro jogo bem importante, bem esperado nessa rodada, que era Modena e Perugia. O Modena do Arthur Bento. Assisti para desse jogo, Guginha, e no fim do primeiro set o Modena tinha vantagem, o Arthur Bento estava em quadra, mas aí, cara, o Semeniuk, que foi eleito o MVP dessa partida, entrou, fez uma baita passagem pelo saque, e vou te dizer que na sequência do jogo botou no bolso, tá? Camilo Semeniuk foi o nome dessa partida, vitória do Perugia 3-1, que está na cola do Verona na vice-liderança. O Semeniuk é jogadorzão. Sobre o Bento, ele entrou, né, no primeiro set, foi o único momento que ele teve minutagem na partida, recebeu 3 levantamentos, converteu 1 ponto, este foi o único ponto dele na partida, e foi acionado por 4 oportunidades na recepção, com 25% de positividade. E vou te falar que eu acho que o Giuliani, o técnico do Modena, tá com pouca paciência pro Arthur, viu, cara? Ele estava em quadra nesse momento da reta final, no lugar do Davi Skiba, e acho que o primeiro saque de uma sequência do polonês foi um ace em cima do Arthur. A culpa pela derrota do primeiro set não foi dele. O time ali enroscou, ele estava ganhando por 20-19 e tomou 6 pontos seguidos. Perdeu de 25-20. Então, assim, o time não funcionou naquela rotação. E acho que ali ele escolheu o Arthur para fazer uma mudança para o set seguinte. Por mais que o Modena tenha vencido o set seguinte, tenha estendido a partida, eu acho que ainda ele está com pouca paciência para dar um pouco mais de confiança para as entradas do Arthur. Ele tem entrado em alguns momentos, na rodada passada tinha entrado e fechou o jogo, no último ponto no ataque, mas ainda acho que o Giuliani tem que ter um pouco mais de paciência com o Brazuca nessa primeira temporada dele na Itália. Eu pude trocar ideia com o pai dele, agradecer também aqui o Maurição por sempre estar disponível, e ele disse que o Arthur está muito tranquilo, está focadíssimo, está treinando muito, está comendo a bola, está comendo peso, então, com naturalidade, ele vai ganhar mais minutagem e mais rodagem lá no italiano. E para a gente encerrar, Gojinha, os outros Brazucas com pouca minutagem na rodada, né? O Bergman, pelo Piacenza, suou o bigode para vencer por 3-2 o Cuneo. O Bergman começou como titular, depois foi substituído e teve mais uma rápida minutagem em quarto e quinto set. Fez apenas 1 ponto em ataque em 5 tentativas. E o Dani Muniz, lá no Cisterna, foi superado por 3-1 pelo Civitanova. Ele teve minutagem no primeiro e terceiro set, contribuindo com 1 ponto de ataque em apenas uma tentativa e 100% de aproveitamento nas recepções. Foram 2 passes perfeitos em 2 tentativas, boss. Já o Cachopa, do Milão, venceu o seu ex-clube, o Monza, mas o Cachopa segue relacionado, mas sem atuar. É isso, moçada. Passamos a limpo mais uma semana de campeonato italiano. A gente se despede de vocês e faz o convite. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. E toda semana a gente vai estar de volta para passar a limpo o que está acontecendo lá no glorioso voleibol italiano. Guginha, obrigado mais uma vez e boa semana. Até a próxima. Valeu, boss. Valeu, audiência. Vole che ti fa bene. Um abraço. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno.